Ela foi humilhada e expulsa grávida da mansão por um milionário frio. 7 anos depois, retorna com 3 filhos idênticos a ele, mas agora ela não está mais sozinha. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo, continuando. O sol morria lentamente sobre a mansão dos Alcântara, tingindo de dourado as janelas do 3º andar. Mariana da Luz observava o reflexo enquanto limpava meticulosamente os vidros da biblioteca. Seus dedos finos deslizando sobre o cristal importado com a mesma delicadeza que usava para tocar as poucas fotografias que guardava de sua infância. Aos 27 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma vida inteira de perdas e recomeços, mas mantinha nos olhos castanhos aquela determinação silenciosa que a trouxera até ali. A mansão era um mundo à parte no coração de Belo Horizonte, um monumento à riqueza e ao poder da família Alcântara. Seus corredores eternamente silenciosos guardavam histórias que ninguém ousava contar em voz alta, segredos sussurrados apenas nos cantos mais escuros da propriedade. Para Mariana, que chegara há pouco mais de 8 meses, cada dia era um exercício de invisibilidade calculada. Senhorita da Luz. A voz da governanta, Dona Matilde, cortou seus pensamentos como uma navalha. O senhor Gabriel solicitou que a biblioteca esteja impecável para a reunião de amanhã cedo. Não se esqueça de organizar os livros da estante leste, conforme o novo sistema. Mariana assentiu respeitosamente, embora seu coração tenha dado um pequeno salto ao ouvir aquele nome. Gabriel Alcântara, o herdeiro do império, o homem que ela via apenas de relance, como se observasse um fantasma através das paredes da mansão. Aos 38 anos, ele era a personificação do poder. Alto, de ombros largos, cabelos negros, sempre impecavelmente alinhados, e um par de olhos cinzentos que pareciam carregar o peso do mundo. Sim, senhora. Terminarei antes de ir embora, respondeu Mariana, voltando sua atenção para as estantes intermináveis. As horas se arrastaram enquanto ela organizava metodicamente cada volume, subindo e descendo a escada da biblioteca com uma graciosidade natural que contrastava com sua origem humilde. Nascida no interior de Minas, Mariana aprendera desde cedo que a vida não oferecia atalhos. Órfã aos 12 anos, fora criada pela avó até que esta também partisse, deixando-a sozinha para enfrentar o mundo aos 17. O relógio da biblioteca marcava quase meia-noite quando os primeiros trovões começaram a sacudir as janelas. Mariana observou, através dos vidros recém-limpos, as nuvens escuras que se avolumavam sobre a cidade. A chuva logo começou a cair, primeiro em gotas tímidas, depois em cortinas densas, que transformavam o jardim em um borrão esverdeado. Foi quando ouviu os passos, firmes, decididos, ecoando pelo corredor de mármore. Seu corpo inteiro congelou ao reconhecer o ritmo. Era ele. Gabriel Alcântara raramente aparecia naquela ala da mansão depois do anoitecer, preferindo se refugiar em seu escritório particular, no 2º andar. Mas ali estava ele, sua silhueta imponente recortada contra a luz fraca do corredor. Ainda aqui? A voz dele era grave, com um toque de surpresa que não combinava com sua usual máscara de indiferença. Perdão, senhor. Estava terminando de organizar os livros conforme solicitado. Mariana começou a recolher seus materiais de limpeza, evitando encontrar aquele olhar que sempre parecia atravessá-la. Não há necessidade de pressa. Gabriel se aproximou das estantes, seus dedos longos deslizando sobre as lombadas dos livros. Seu trabalho é excepcional. O elogio inesperado fez Mariana erguer os olhos, encontrando pela primeira vez o olhar direto de Gabriel Alcântara. Havia algo diferente nele naquela noite, uma fissura em sua armadura de frieza, talvez causada pelo uísque que ela podia sentir em seu hálito, ou pela tempestade que agora rugia lá fora. Obrigada, senhor. Ela tentou manter a voz firme, mas seu coração batia como um pássaro assustado contra suas costelas. Você gosta de literatura? A pergunta veio acompanhada de um movimento fluido. Ele alcançou um volume na prateleira mais alta, um exemplar antigo de poesias portuguesas. Sim. Mariana hesitou antes de continuar. Minha avó era professora.
Ela me ensinou a amar os livros antes mesmo de eu saber ler. Um relâmpago iluminou a biblioteca, revelando por um instante a expressão de Gabriel. Havia curiosidade em seus olhos e algo mais, algo que fez o estômago de Mariana se contrair. Interessante. Ele folheou o livro distraidamente. A maioria das pessoas que trabalham aqui mal sabe o que estas estantes contêm. Você é diferente. A palavra diferente pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Mariana sentiu suas bochechas queimarem, consciente de que estava atravessando uma linha invisível que separava os mundos deles. Devo ir, senhor. Está ficando tarde. Ela se moveu em direção à porta, mas Gabriel deu um passo à frente, bloqueando sutilmente seu caminho. A tempestade está forte demais para sair agora. Sua voz havia baixado 1/8. Tome um café comigo na cozinha. É o mínimo que posso oferecer depois de mantê-la até tão tarde. Não era um pedido. Era quase uma ordem, envolta em uma gentileza estudada que não conseguia esconder completamente o comando por trás dela. Mariana sabia que deveria recusar, inventar uma desculpa, manter a distância profissional que era esperada dela. Mas havia algo magnético naquele momento, algo inevitável como a tempestade que rugia lá fora. Está bem, ela concordou. Sua voz quase um sussurro. O caminho até a cozinha foi feito em silêncio, seus passos ecoando pelos corredores vazios da mansão. A cozinha, normalmente um espaço de atividade frenética durante o dia, estava mergulhada em sombras, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais que entravam pelas janelas. Gabriel se moveu com familiaridade no escuro, acendendo apenas a pequena luz sobre o fogão. O brilho suave criava um ambiente íntimo, quase conspiratório. Ele preparou o café com gestos precisos, revelando uma intimidade surpreendente com aquele espaço que teoricamente deveria ser estranho para alguém de sua posição. Você deve se perguntar por que o presidente de uma das maiores holdings do país sabe fazer café, ele comentou, um sorriso raro brincando em seus lábios. Confesso que sim. Mariana aceitou a xícara que ele lhe oferecia, seus dedos roçando brevemente. Quando minha irmã estava viva, nós costumávamos nos encontrar aqui nas madrugadas. Era nosso refúgio. A menção da irmã trouxe uma sombra aos seus olhos. Helena sempre dizia que o melhor café era feito às escondidas quando o resto do mundo dormia. Mariana conhecia a história de Helena Alcântara, através dos sussurros dos outros empregados. A irmã mais nova de Gabriel, morta em circunstâncias misteriosas 5 anos atrás. Sua morte havia transformado a mansão em um mausoléu de silêncios, e Gabriel em uma sombra do homem que um dia fora. Sinto muito pela sua perda, ela murmurou, surpreendendo a si mesma com a sinceridade em sua voz. Gabriel a estudou por cima de sua xícara, seus olhos cinzentos, refletindo a luz fraca. Você também conhece a perda, não é? Está nos seus olhos. A observação a pegou desprevenida. Sim, perdi meus pais muito cedo, depois minha avó. E ainda assim, você sorri. Pequenos sorrisos, quando pensa que ninguém está olhando. Ele deu um passo em sua direção. Eu tenho observado você, Mariana da Luz. O som de seu nome em seus lábios era diferente, mais íntimo, mais perigoso. Mariana sentiu seu corpo inteiro responder a essa proximidade, a esse momento suspenso entre relâmpagos. Não deveria, ela sussurrou, mas não se afastou quando ele deu outro passo. Provavelmente não. Gabriel colocou sua xícara sobre o balcão. Mas há muitas coisas que não deveríamos fazer. O trovão que sacudiu a mansão naquele momento pareceu sacudir também as últimas barreiras entre eles. Quando Gabriel tocou seu rosto, seus dedos eram surpreendentemente gentis, contrastando com a intensidade de seu olhar. Mariana sabia que deveria se afastar, manter a compostura, proteger seu emprego, sua vida cuidadosamente construída. Mas havia uma força maior ali, um reconhecimento mútuo de almas marcadas pela solidão. Isso é loucura, ela murmurou, mesmo enquanto se inclinava em direção ao toque dele. Sim, Gabriel concordou, sua voz rouca. Completa loucura. E então ele a beijou. Um beijo que tinha gosto de café e tempestade.
de segredos longamente guardados e desejos recém-descobertos. Por um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Não havia mansão, não havia diferenças sociais, não havia passado nem futuro. Havia apenas aquele instante, aquele beijo, aquelas duas almas encontrando um no outro, um eco de sua própria solidão. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a tempestade havia diminuído para uma chuva suave. A realidade começava a se infiltrar novamente, trazendo consigo o peso das consequências. Isso não pode acontecer novamente, Mariana disse, mesmo sabendo em seu coração que era uma mentira. Gabriel não respondeu imediatamente. Seus olhos, normalmente tão frios, ardiam com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Algumas coisas são inevitáveis, Mariana, como a chuva, como a noite, como este momento. Ela se afastou então, recolhendo os últimos fragmentos de sua compostura. Boa noite, Sr. Alcântara. Gabriel. Ele corrigiu suavemente. Quando estivermos sozinhos, me chame de Gabriel. Mariana saiu da cozinha com passos apressados, seu coração trovejando no peito como a tempestade que agora se afastava. Ela sabia com uma certeza que a assustava que aquela noite havia mudado tudo. O que começara como um encontro casual na biblioteca havia se transformado no primeiro capítulo de uma história que prometia ser tão tempestuosa quanto a noite que a vira nascer. Enquanto dirigia para casa em seu pequeno carro, através das ruas molhadas de Belo Horizonte, Mariana tentava convencer a si mesma de que aquilo havia sido apenas um momento de loucura, um desvio que poderia ser esquecido com a luz do dia. Mas o gosto do beijo ainda queimava em seus lábios, e o olhar de Gabriel estava gravado em sua memória como um relâmpago. As semanas seguintes se transformaram em uma dança perigosa, de olhares furtivos e encontros clandestinos. A rotina da mansão Alcântara continuava aparentemente inalterada. Mariana executava suas tarefas com a mesma dedicação meticulosa de sempre, e Gabriel mantinha sua postura austera diante dos funcionários e visitantes. Mas nas sombras, nos momentos roubados entre o dia e a noite, algo profundo e irresistível florescia. Era sempre depois que a mansão adormecia, quando apenas o som distante dos grilos quebrava o silêncio. Gabriel a encontrava nos lugares mais improváveis. A biblioteca, a estufa abandonada nos fundos do jardim, a antiga sala de música no terceiro andar. Cada encontro era uma descoberta, uma revelação de camadas que ambos mantinham escondidas do mundo. Conte-me sobre sua infância. Ele pediu numa noite particularmente estrelada, enquanto estavam sentados no chão da estufa, protegidos por samambaias gigantes e o perfume adocicado das orquídeas. Mariana hesitou, seus dedos brincando com a barra do vestido simples que usava. Não há muito para contar. Éramos pobres, mas felizes. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe costurava para fora. Morávamos numa casa pequena em Coronel Fabriciano. Tinha um quintal cheio de árvores frutíferas. Continue, ele murmurou, seus olhos fixos nela com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Eles morreram num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Estrada molhada, freios ruins. Você sabe como é. Ela engoliu em seco, afastando as memórias dolorosas. Fui morar com minha avó em Ipatinga. Ela era professora aposentada. Vivia de pensão, mas nunca deixou faltar livros em casa. Me ensinou que conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Gabriel estendeu a mão, tocando seu rosto com uma delicadeza que contrastava com sua usual postura autoritária. Você carrega uma força que poucos perceberiam à primeira vista. E você carrega uma tristeza que tenta esconder de todos, ela respondeu, ousando tocar a cicatriz quase imperceptível próxima à sua têmpora, uma lembrança do acidente que matara Helena. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de confissões não ditas. Gabriel se inclinou, capturando seus lábios em um beijo que tinha gosto de saudade e promessas impossíveis. Mariana se permitiu mergulhar naquele momento, mesmo sabendo que cada beijo os levava mais fundo em um labirinto sem saída aparente. Mas nem todos os momentos eram doces. Havia dias em que o peso das diferenças sociais entre eles parecia intransponível,
quando os olhares dos outros funcionários lembravam Mariana constantemente de seu lugar, ou do que eles consideravam ser seu lugar. Numa manhã particularmente tensa, Mariana estava limpando o corredor quando ouviu vozes vindas do escritório de Gabriel. A porta estava entreaberta e, contra sua vontade, ela se viu presa às palavras que escapavam. Você não pode continuar adiando isso indefinidamente, Gabriel. A voz era de Regina Alcântara, sua mãe, uma mulher que Mariana raramente via, mas cuja presença gélida dominava a mansão mesmo em sua ausência. A família Ferraz está esperando uma resposta sobre o noivado com Carolina. É uma aliança estratégica que seu pai planejou por anos. Não vou discutir minha vida pessoal agora, mãe. A voz de Gabriel soava tensa, controlada. Sua vida pessoal? Desde quando você tem uma vida pessoal? O desdém na voz de Regina era cortante. Desde Helena você se transformou em uma sombra. A única coisa que te mantém funcionando é a empresa. E agora você quer jogar tudo isso fora? Por quê? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu seu coração apertar, sabendo que deveria se afastar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Você já parou para pensar que talvez eu queira mais da vida do que planilhas e relatórios? A voz de Gabriel tinha um traço de amargura que ela nunca havia ouvido antes. Mais da vida? Regina riu sem humor. Como o quê? Amor? Não seja ingênuo, filho. Pessoas como nós não têm esse luxo. Temos responsabilidades, um legado para proteger. Seu pai não construiu este império para você jogá-lo fora por causa de sentimentalismos. Mariana finalmente conseguiu se mover, afastando-se silenciosamente do corredor. Suas mãos tremiam enquanto empurrava o carrinho de limpeza, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Naquela noite, quando Gabriel a procurou na biblioteca, havia uma urgência diferente em seus gestos, como se ele precisasse provar algo, para ela, para si mesmo, para o mundo. Não quero que você pense que isso é apenas... Ele começou, mas Mariana o interrompeu com um gesto. Não precisa explicar. Eu sei o que sou, Gabriel. Sei o meu lugar. Não. Ele segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos queimando com uma intensidade febril. Você não sabe. Você não tem ideia do que significa para mim, do que está fazendo comigo. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Havia desespero nele, uma necessidade que ia além do desejo físico. Era como se Gabriel quisesse fundir suas almas, apagar todas as barreiras que o mundo havia construído entre eles. Quando se separaram, ofegantes, Mariana percebeu que haviam cruzado mais uma linha. Não era mais apenas desejo ou atração. Era algo mais profundo, mais perigoso. Isso vai acabar machucando nós dois, ela sussurrou contra seu peito. Provavelmente, ele concordou, seus dedos entrelaçados nos cabelos dela. Mas já estou machucado há tanto tempo. Você é a primeira coisa real que sinto em anos. As semanas se transformaram em meses, e com cada encontro, cada conversa sussurrada, cada toque roubado, o vínculo entre eles se fortalecia. Mariana descobriu que por trás da fachada fria de Gabriel havia um homem complexo, marcado por perdas e cobranças, lutando contra expectativas que ameaçavam sufocá-lo. Ele, por sua vez, encontrou nela uma força que o surpreendia constantemente, a capacidade de sorrir, mesmo depois de perder tudo, de construir uma vida digna a partir do nada, de manter a gentileza mesmo num mundo que raramente a retribuía. Mas o mundo real continuava girando ao redor deles. Os cochichos dos funcionários aumentavam, os olhares se tornavam mais indiscretos. Dona Matilde, a governanta, começou a designar Mariana para tarefas cada vez mais distantes do escritório de Gabriel. E então, numa noite que parecia igual a todas as outras, tudo mudou. Mariana estava na cozinha, preparando chá para si mesma, depois de um dia particularmente exaustivo, quando sentiu uma onda de tontura. Não era a primeira vez naquela semana. Seu corpo vinha dando sinais que ela tentava ignorar, mas que se tornavam cada vez mais difíceis de negar. Gabriel a encontrou apoiada na pia, mais pálida que o normal. "O que foi?" ele perguntou. A preocupação evidente em sua voz. "Nada", ela tentou sorrir, mas outra onda de náusea a fez cambalear.
Gabriel a segurou pelos ombros, seus olhos estudando seu rosto com intensidade. Há quanto tempo você está assim? Algumas semanas, ela admitiu finalmente. Eu acho que sei o que é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou completamente imóvel, seus dedos apertando levemente os ombros dela. Você tem certeza? Sua voz era apenas um sussurro. Não, Mariana respondeu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mas acho que sim. O mundo pareceu congelar naquele momento. Através da janela da cozinha, podiam ver as luzes de Belo Horizonte cintilando como estrelas, caídas, alheias ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. O relógio na parede marcava cada segundo com uma precisão cruel, como se contasse os momentos restantes de um sonho prestes a se despedaçar. A revelação da gravidez caiu como uma bomba silenciosa na mansão Alcântara. Nos dias que se seguiram, Gabriel se tornou uma sombra ainda mais distante, evitando encontrar os olhos de Mariana nos corredores, refugiando-se em intermináveis reuniões e viagens de negócios. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de palavras não ditas e decisões adiadas. Mariana continuava sua rotina com uma dignidade silenciosa que mascarava o turbilhão em seu interior. Cada manhã era uma batalha contra a náusea. Cada tarde uma luta para manter a compostura diante dos olhares cada vez mais especulativos dos outros funcionários. À noite, sozinha em seu pequeno apartamento no subúrbio, permitia-se chorar, não de arrependimento, mas de medo pelo futuro, incerto que se desenhava à sua frente. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que tudo desmoronou. Mariana estava organizando a biblioteca quando Regina Alcântara entrou, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Então é você, disse ela, sua voz cortante como gelo, a vagabunda que está tentando destruir minha família. Mariana sentiu o sangue gelar em suas veias, mas manteve-se ereta, enfrentando o olhar da matriarca dos Alcântara. Senhora, eu... Não ouse tentar se explicar. Regina avançou, seus saltos ecoando no piso de mármore. Acha que é a primeira empregada a tentar dar o golpe da barriga? A tentar seduzir um homem rico para garantir uma vida fácil? As palavras atingiram Mariana como bofetadas, mas ela não recuou. A senhora está enganada, eu nunca... Silêncio! Regina brandiu um envelope manila. Aqui está seu acerto. 3 meses de salário e uma quantia extra, com a condição de que desapareça. Suma desta cidade, desta vida. E leve essa coisa com você. O mundo pareceu girar ao redor de Mariana. Não pode fazer isso, eu tenho direitos... Direitos? Regina riu, um som sem alegria. Você não tem ideia do poder que essa família possui, menina. Um telefonema meu e você nunca mais consegue emprego em lugar nenhum desta cidade. 2 telefonemas e sua vida vira um inferno em qualquer lugar deste país. Naquele momento, passos pesados soaram no corredor. Gabriel apareceu à porta, seu rosto pálido de fúria contida. O que está acontecendo aqui? Estou resolvendo o problema que você não teve coragem de resolver, filho. Regina se voltou para ele, seus olhos faiscando. Ou você acha que... Não percebi, que não vi os sinais, você está jogando tudo fora por causa desta criada. Mãe, por favor. Gabriel começou, mas sua voz falhou ao encontrar o olhar de Mariana. Foi aquele momento de hesitação que mudou tudo. Naquele breve instante, Mariana viu nos olhos dele não o homem que a amara nas sombras, mas o herdeiro dos Alcântara, preso em suas próprias correntes douradas, incapaz de romper com o mundo que o moldara. Não precisa se preocupar, senhora. Regina, Mariana endireitou os ombros, uma calma surreal tomando conta de seu ser. Aceito sua oferta, sairei ainda hoje. Mariana, não. Gabriel deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, detendo-o. Está tudo bem, senhor Alcântara. Sua voz era firme, mesmo enquanto seu coração se despedaçava. A senhora, sua mãe, está certa. Isso foi um erro que não se repetirá.
Regina sorriu satisfeita e deixou o envelope sobre a mesa mais próxima. Sensata decisão, menina. Matilde lhe entregará seus pertences na saída dos fundos. E lembre-se, uma palavra sobre isso a qualquer pessoa, e você descobrirá, do jeito mais difícil, como os Alcântara lidam com ameaças. Depois que Regina saiu, um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Mariana começou a recolher suas coisas com movimentos mecânicos, evitando olhar para Gabriel. Não precisa ser assim, ele finalmente falou, sua voz rouca. Podemos encontrar uma solução? Que solução, Gabriel? Ela finalmente o encarou, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Você vai enfrentar sua família? Abandonar tudo o que construiu por uma empregada grávida? Ele hesitou novamente, e nessa hesitação estava toda a resposta que ela precisava. Exatamente. Mariana pegou o envelope da mesa. Não se preocupe. Seu segredo está seguro comigo, ninguém nunca saberá. Para onde você vai? É melhor que não saiba. Ela caminhou até a porta, parando por um momento no umbral. Adeus, senhor Alcântara. Aquela foi a última vez que Mariana pisou na mansão dos Alcântara. Na saída, Matilde a esperava com uma caixa contendo seus pertences pessoais, seu rosto uma máscara de desaprovação mal disfarçada. O céu de Belo Horizonte estava carregado, prometendo mais uma tempestade, como na noite em que tudo começara. Em seu pequeno apartamento, Mariana empacotou sua vida em 2 malas. Roupas, alguns livros, as poucas fotografias que guardava de sua família. O dinheiro do envelope, uma quantia que anos atrás lhe pareceria uma fortuna, pesava em sua bolsa como pedras. Dinheiro sujo, pensou, dinheiro para comprar seu silêncio e sua dignidade. Mas havia uma força dentro dela que nem mesmo os Alcântara podiam quebrar. Uma resiliência forjada por anos de perda e recomeço, alimentada agora pela vida que crescia em seu ventre. Enquanto dirigia pela BR-381, em direção ao litoral da Bahia, onde uma antiga amiga de sua avó havia prometido acolhê-la, Mariana fez um juramento silencioso ao filho que carregava. Ele nunca conheceria a rejeição que ela sofrera, nunca sentiria o peso de ser um segredo vergonhoso. Seria criado com amor, dignidade e a força que ela descobrira possuir. O sol nascia no horizonte quando ela passou pela divisa de Minas Gerais. Em seu retrovisor, Belo Horizonte e os Alcântara iam ficando para trás, transformando-se em nada mais que uma memória amarga de um sonho que nunca deveria ter existido. Na mansão, Gabriel permaneceu na biblioteca até o amanhecer, bebendo uísque e contemplando as sombras. Havia perdido Helena, sua única aliada naquele mundo de aparências e poder. Agora perdera Mariana e o filho que ela carregava, não pela morte, mas por sua própria covardia. Regina o encontrou ali, horas depois, ainda sentado na escuridão. Foi melhor assim, filho, ela disse, sua voz suavizada pela vitória. Em alguns meses, você vai agradecer por eu ter resolvido esta situação. Gabriel não respondeu. Em seu peito, algo havia morrido. Talvez a última centelha de humanidade que Mariana havia despertado nele. Voltaria a ser o que sempre fora destinado a ser. O herdeiro dos Alcântara. Frio, calculista, vazio. Mas nas noites silenciosas que se seguiriam, quando o peso de sua solidão dourada ameaçasse sufocá-lo, seus pensamentos sempre voltariam para uma mulher de olhos gentis e espírito indomável, e para a criança que nunca conheceria, sua maior covardia, seu eterno arrependimento. A vila de Porto Seguro tinha o dom de fazer o tempo passar de forma diferente. Para Mariana, os 6 meses que se seguiram à sua chegada foram um turbilhão de adaptação e descobertas. Dona Celeste, a parteira que a acolhera, provou-se mais que uma anfitriã, tornou-se uma segunda mãe, guiando-a através das transformações da gravidez, com sabedoria ancestral e amor incondicional. A casa de Dona Celeste, um sobrado colonial de paredes azuis desbotadas pelo sal do mar, ficava no alto de uma colina com vista para o oceano. O lugar respirava história e cura. As paredes estavam impregnadas com o cheiro de ervas medicinais
que a velha parteira cultivava em seu jardim dos fundos, e os cômodos eram decorados com imagens de santos católicos misturados a orixás, um sincretismo típico da Bahia que Mariana aprendeu a respeitar. Você carrega 3 espíritos fortes, Dona Celeste disse uma tarde, enquanto passava óleo de amêndoas na barriga já proeminente de Mariana. Posso sentir. São guerreiros esses meninos. Meninos? Mariana arregalou os olhos. Como a senhora pode ter certeza? A velha parteira sorriu, seus olhos escuros brilhando com conhecimento ancestral. 60 anos trazendo crianças ao mundo. Me ensinaram a escutar o que elas têm a dizer, mesmo antes de nascerem. E esses 3? Esses 3 têm muito a dizer. Foi numa consulta médica de rotina que a intuição de Dona Celeste se confirmou. Mariana esperava trigêmeos. A notícia a deixou em choque por dias. Um filho já parecia um desafio imenso, mas 3? Como poderia criar 3 crianças sozinha, sem recursos, sem família? Você não está sozinha. Dona Celeste a abraçou quando a encontrou chorando na varanda. Tem a mim, tem essa comunidade inteira. Aqui ninguém cria filho sozinho. Criamos todos juntos. E era verdade. A vila tinha sua própria forma de cuidar dos seus. Logo Mariana se viu cercada por uma rede de apoio informal, mas eficiente. Dona Jurema, da mercearia, sempre separava as melhores frutas para ela. Seu Jorge, o pescador, trazia peixe fresco 2 vezes por semana. As mulheres da vila se revezavam para ajudá-la com as tarefas mais pesadas, enquanto ela começou a dar aulas particulares de português e matemática para as crianças locais. Foi através dessas aulas que conheceu Eduardo Santos, o médico da vila. Ele havia chegado 6 meses antes dela, depois de anos trabalhando em missões humanitárias na África. Viúvo, carregava nos olhos castanhos uma mistura de gentileza e melancolia que imediatamente tocou algo em Mariana. Seus alunos falam muito bem de você, ele comentou numa tarde depois de atendê-la em mais uma consulta pré-natal. Principalmente a Aninha, minha sobrinha. Ela nunca gostou tanto de estudar. Mariana sorriu, ajustando-se na cadeira do consultório improvisado na antiga casa paroquial. Ela é uma menina brilhante, só precisava de alguém que acreditasse nela. Eduardo a observou por um momento, seu olhar profissional se misturando com algo mais pessoal. Você tem um dom natural para cuidar dos outros. Já pensou em fazer faculdade de pedagogia? A pergunta a pegou de surpresa. Eu sempre quis, mas agora com os bebês... Há uma faculdade em Porto Seguro que oferece curso noturno, ele continuou, seu tom casual mascarando um interesse mais profundo. Podíamos dar um jeito. A comunidade ajudaria com as crianças. Eu mesmo poderia... eu poderia ajudar também. O oferecimento pairou no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Mariana sentiu seu coração acelerar, não de desejo ou paixão, mas de uma gratidão profunda por encontrar tanta bondade num mundo que até então só lhe mostrara suas arestas mais duras. As semanas se transformaram em meses, e a barriga de Mariana crescia junto com sua adaptação à vida na vila. Eduardo se tornou uma presença constante, primeiro como médico, depois como amigo, finalmente como algo que ela ainda não conseguia definir. Ele trazia livros para ela, conversavam sobre literatura durante os exames, discutiam casos de alunos durante caminhadas na praia. Numa tarde particularmente quente, quando Mariana completava 7 meses de gestação, Eduardo a encontrou na varanda de Dona Celeste, lutando para se levantar de uma cadeira de balanço. Deixa eu te ajudar, ele ofereceu, estendendo as mãos. Obrigada, ela sorriu, aceitando o apoio. Eles estão especialmente agitados hoje. Como se para confirmar suas palavras, uma onda de movimentos ondulou sob sua pele esticada. Eduardo, ainda segurando suas mãos, observou fascinado. Posso? Ele perguntou, seus olhos brilhando com interesse médico e algo mais. Mariana assentiu, guiando as mãos dele sobre sua barriga. Os bebês, como se sentindo a presença de um médico, começaram uma verdadeira dança interna. Impressionante, Eduardo murmurou, seus dedos gentilmente mapeando as posições dos trigêmeos. Eles estão perfeitamente alinhados. Vai ser um parto.
Sua voz foi interrompida por um movimento particularmente forte que fez Mariana perder o equilíbrio. Eduardo a segurou firme e, de repente, eles estavam muito próximos, suas respirações se misturando no ar úmido da tarde baiana. Você é incrível, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção contida. Tão forte, tão corajosa. Eduardo, Mariana começou, mas ele gentilmente colocou um dedo sobre seus lábios. Não precisa dizer nada. Sei que você carrega cicatrizes que ainda não sararam. Sei que há uma história que você não está pronta para contar. Mas quero que saiba que, quando estiver pronta, eu estarei aqui. Para ouvir, para apoiar, para o que você precisar. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo pelo rosto de Mariana. Eduardo as secou com dedos gentis e naquele gesto estava toda a diferença entre ele e Gabriel. Onde o herdeiro dos Alcântara era fogo e tempestade, Eduardo era brisa e manhã. Onde um a consumira com paixão devastadora, o outro oferecia um amor paciente, construído sobre alicerces de respeito e compreensão. Tenho tanto medo, ela admitiu, sua voz quase um sussurro, de não dar conta, de falhar com eles. Você não vai falhar. Eduardo a abraçou, cuidadoso com sua barriga. E não está sozinha. Nunca mais vai estar sozinha. Do outro lado da varanda, Dona Celeste observava a cena com um sorriso conhecedor. A velha parteira havia visto muitas histórias de amor em sua vida. Algumas destinadas a queimar rápido e intenso, outras a crescer devagar, como plantas resistentes que florescem mesmo em solo árido. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, Mariana ficou na varanda observando o mar. Seus filhos se moviam em seu ventre como se dançassem com as ondas. E pela primeira vez desde que deixara Belo Horizonte, ela sentiu que talvez, apenas talvez, tudo pudesse ficar bem. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Na manhã seguinte, o jornal local traria uma notícia que faria o coração de Mariana gelar. Gabriel Alcântara havia anunciado seu noivado com Carolina Ferraz, herdeira de um dos maiores grupos de mídia do país. O casamento, segundo a reportagem, uniria duas das famílias mais poderosas do Brasil, consolidando um império empresarial avaliado em bilhões. Mariana dobrou o jornal com mãos trêmulas, sufocando o último resquício de esperança que nem sabia ainda carregar. Era melhor assim, disse a si mesma. Gabriel havia feito sua escolha meses atrás, quando permitiu que sua mãe a expulsasse como uma criminosa. Agora ela faria a sua. Escolheria a paz de Porto Seguro, o amor paciente de Eduardo, o futuro que estava construindo tijolo por tijolo. Seus filhos mereciam mais que um pai que se envergonhava de sua existência. Mereciam uma família verdadeira, construída sobre amor e aceitação, não sobre segredos e vergonha. O parto aconteceu numa noite de lua cheia, quando o mar estava agitado e o vento carregava o cheiro de jasmim pelo ar. Mariana estava na sala de aula improvisada nos fundos da casa de Dona Celeste, corrigindo cadernos, quando a primeira contração a atingiu com força suficiente para dobrar seu corpo ao meio. Chegou a hora, Dona Celeste anunciou com a calma, de quem já viu centenas de vidas começarem. Eduardo já está a caminho. As horas seguintes foram um turbilhão de dor, suor e determinação. Mariana descobriu em si mesma uma força que não sabia possuir, guiada pela voz firme de Eduardo e pelas mãos experientes de Dona Celeste. O primeiro bebê nasceu quando o relógio marcava 2 da manhã. Um menino de choro forte e olhos surpreendentemente alertas. Tomás, Mariana sussurrou, lembrando-se do nome de seu pai. O segundo veio 15 minutos depois, igualmente saudável e determinado. Lucas, ela nomeou, homenageando o avô materno que nunca conhecera. O terceiro e último dos trigêmeos chegou com o primeiro raio de sol, Rafael, como o anjo protetor que sua avó sempre invocava em suas orações. São idênticos, Eduardo comentou maravilhado, enquanto examinava os 3 bebês. E perfeitamente saudáveis. Eram mesmo idênticos, desde os tufos de cabelo negro até os olhos acinzentados que Mariana reconhecia de outro rosto, um que tentava não lembrar. Mas havia algo mais neles,
algo unicamente deles, uma força vital, uma presença que iluminava o quarto como 3 pequenos sóis. Os primeiros meses foram uma batalha diária de adaptação. Noites em claro, amamentação sincronizada, choros que pareciam se revezar apenas para mantê-la sempre alerta. Mas Mariana não estava sozinha. A comunidade se mobilizou ao seu redor como uma família expandida. Vizinhas se revezavam para ajudar com os bebês, permitindo que ela continuasse dando suas aulas. Eduardo aparecia todas as noites depois do trabalho, trazendo não apenas cuidados médicos, mas também um apoio emocional que se tornava cada vez mais fundamental. Foi ele quem a incentivou a finalmente se matricular no curso de pedagogia, organizando uma rede de apoio para cuidar dos meninos durante suas aulas noturnas. Foi ele quem segurou sua mão durante as noites de febre dos bebês, quem comemorou cada pequena conquista. O primeiro sorriso, a primeira palavra, os primeiros passos. Os anos passaram como páginas de um livro sendo viradas pelo vento. Os trigêmeos cresceram fortes e unidos, cada um desenvolvendo sua própria personalidade dentro da impressionante semelhança física. Tomás, o mais velho por minutos, era o líder natural, sempre protegendo os irmãos. Lucas tinha uma curiosidade, insaciável pelo mundo. Devorava livros antes mesmo de dominar completamente a leitura. Rafael era o artista, capaz de transformar qualquer superfície em tela para suas criações. Mariana observava o desenvolvimento dos filhos com um misto de orgulho e apreensão. Via em cada gesto, cada expressão, traços que lembravam seu pai, biológico. Os olhos acinzentados, o porte naturalmente altivo, até mesmo certos maneirismos que pareciam impressos em seu DNA. Mas via também algo inteiramente novo, uma mistura de sua própria resiliência com a bondade que haviam aprendido em sua família escolhida. Eduardo se tornou uma presença cada vez mais constante em suas vidas. Os meninos o adoravam, chamando-o de tio Du, muito antes de entenderem o verdadeiro significado de família. Ele estava lá para ensinar Tomás a andar de bicicleta, para explicar a Lucas os mistérios do corpo humano, para incentivar o talento artístico de Rafael. Numa tarde, quando os meninos completaram 5 anos, Eduardo a encontrou na praia, observando os 3 brincarem na areia. Eles perguntaram hoje por que não tem um pai como as outras crianças. Ela disse, sem desviar os olhos dos filhos. Eduardo sentou-se ao seu lado, seu ombro roçando gentilmente no dela. O que você... Respondeu a verdade. Que existem diferentes tipos de família, que alguns têm pai e mãe, outros só mãe, outros só pai. Que o importante é o amor. E eles aceitaram? Mariana sorriu, lembrando-se da conversa. Tomás disse que não precisava de pai porque já tinha o tio Du. Lucas quis saber se podia ter 2 pais, o biológico e você, Rafael. Rafael apenas desenhou nossa família na areia, com você incluído. Eduardo ficou em silêncio por um momento observando as ondas quebrarem na praia. E você, Mari? O que você quer? A pergunta pairou entre eles, carregada de 5 anos de história compartilhada, de amor construído pacientemente, de confiança forjada nas pequenas batalhas diárias. Quero que eles sejam felizes, ela respondeu finalmente. Quero que saibam que são amados, incondicionalmente. Quero... Não perguntei sobre eles. Eduardo a interrompeu gentilmente. Perguntei sobre você, o que você quer para você, Mariana? Ela finalmente se virou para encará-lo, encontrando naqueles olhos castanhos a mesma bondade que a havia conquistado, desde o primeiro dia. Quero paz. Quero acordar todas as manhãs sabendo que fiz as escolhas certas. Quero... Case comigo, ele disse simplesmente, como se fosse a conclusão mais natural do mundo. Mariana sentiu seu coração falhar uma batida. Eduardo... Não precisa responder agora, ele continuou, sua voz suave como a brisa do mar. Sei que você ainda carrega cicatrizes, sei que há medos e dúvidas, mas também sei que te amo. Amo nossos meninos, porque eles são nossos. Mari, no que realmente importa. E quero passar o resto da minha vida construindo essa família com você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, antes que ela pudesse contê-las. Eduardo as secou com o polegar,
um gesto tão familiar quanto respirar. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada. Sim, quero casar com você. O sorriso, que iluminou o rosto de Eduardo, foi como um nascer do sol. Ele a puxou para um beijo suave, interrompido segundos depois por 3 pequenos furacões que se jogaram sobre eles, cobrindo-os de areia e risadas. Tio Du vai ser nosso pai de verdade. Agora? Já Lucas perguntou, seus olhos acinzentados brilhando de expectativa. Se vocês quiserem, Eduardo respondeu, abraçando os 3 meninos junto com Mariana. Eu já desenhei nossa família assim faz tempo, Rafael declarou com a sabedoria própria das crianças. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Mariana ficou na varanda observando as estrelas. Seu coração estava leve, mais leve do que jamais imaginara ser possível. Eduardo havia lhe ensinado que o amor não precisava ser uma tempestade. Podia ser como a maré, constante e segura, moldando a vida dia após dia com paciência infinita. Mas o destino, sempre irônico, escolheu aquele momento de paz absoluta para começar a desfiar os nós do passado. Em Belo Horizonte, Carolina Ferraz folheava distraidamente uma revista de arte quando seus olhos caíram sobre uma fotografia que fez seu sangue gelar. Era o registro de uma exposição infantil em Porto Seguro, e lá, sorrindo para a câmera, estava um menino que poderia ser o clone de Gabriel Alcântara, aos 5 anos de idade. Ao lado dele, outros 2 rostos idênticos. Carolina Ferraz sempre foi uma mulher movida por obsessões. Seu amor por Gabriel Alcântara, cultivado desde a adolescência, havia se transformado ao longo dos anos em algo doentio, uma mistura de desejo e ressentimento que consumia sua alma. O casamento, tantas vezes adiado por ele com desculpas cada vez mais vagas, parecia agora uma miragem distante. Gabriel se tornara ainda mais fechado, mais frio, como se algo dentro dele tivesse morrido anos atrás. A descoberta da fotografia foi como acender um fósforo em um quarto escuro. De repente, tudo fazia sentido. O comportamento errático de Gabriel 5 anos antes, sua súbita mudança de personalidade, os longos períodos de introspecção. Carolina começou uma investigação meticulosa, usando os recursos da fundação, que dirigia para rastrear cada detalhe daquelas 3 crianças. Rafael Luz, o autor do desenho premiado na exposição. Seus irmãos, Tomás e Lucas, filhos de Mariana da Luz, professora respeitada em uma pequena vila no litoral da Bahia. A data de nascimento dos trigêmeos coincidindo perfeitamente com... Então foi por isso, Carolina murmurou para si mesma, seus dedos apertando a borda da mesa de mogno em seu escritório. Foi por causa dela que você mudou, Gabriel, por causa desses bastardos. A raiva que cresceu em seu peito não era apenas pelo segredo descoberto, mas pela traição que representava. Gabriel havia escolhido uma empregada doméstica sobre ela, havia gerado filhos, não 1, mas 3, com aquela mulher insignificante. E agora, esses meninos existiam como prova viva de sua humilhação. Mas Carolina era, acima de tudo, estrategista. Em vez de confrontar Gabriel imediatamente, começou a tecer sua teia com cuidado. Primeiro, uma visita aparentemente casual a Porto Seguro, onde observou os meninos de longe, confirmando com seus próprios olhos a inegável semelhança com os Alcântara. Depois, uma investigação discreta sobre a vida de Mariana, seu trabalho como professora, seu noivado recente com o médico local, sua reputação impecável na comunidade. Foi durante essa investigação que Carolina descobriu algo ainda mais valioso. Uma cláusula antiga no testamento do patriarca Alcântara, estabelecendo que o controle do império familiar só poderia ser mantido por herdeiros legitimamente reconhecidos. Qualquer filho fora do casamento, se não devidamente legitimado, invalidaria automaticamente os direitos sucessórios do pai. Perfeito, ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Simplesmente perfeito. Em Belo Horizonte, Gabriel continuava sua rotina mecânica de reuniões e decisões corporativas, completamente alheio à tempestade que se formava. Nos últimos 5 anos,
havia se transformado em uma sombra de si mesmo, executando suas funções com precisão robótica, enquanto sua alma permanecia presa naquela noite de tempestade na cozinha da mansão. O confronto aconteceu numa tarde de sexta-feira, quando o sol já se punha sobre a cidade. Carolina entrou em seu escritório sem anunciar, jogando sobre sua mesa um envelope Manila. Precisamos conversar sobre seus filhos, Gabriel. Ele ergueu os olhos dos relatórios que analisava. Seu rosto uma máscara de indiferença estudada. Não tenho filhos, Carolina, você sabe disso. Não? Ela espalhou as fotografias sobre a mesa, imagens dos trigêmeos em diversos momentos, algumas tiradas há apenas dias. Então, quem são esses meninos que são sua cópia exata aos 5 anos? Gabriel sentiu o sangue gelar em suas veias. Ali estavam eles, 3 rostos que eram espelhos de sua própria infância, 3 pares de olhos acinzentados que carregavam seu legado genético de forma inegável. Seus filhos, os filhos que ele nunca conheceu, que abandonou antes mesmo de nascerem. Como? Sua voz falhou. Como eu descobri? Carolina sentou-se na cadeira à sua frente, cruzando as pernas com elegância estudada. Isso não importa. O que importa é o que vamos fazer a respeito. Não há nada a fazer, Gabriel respondeu, tentando recuperar o controle. O passado está no passado. Oh, mas não está. Ela sorriu, um sorriso predatório. Você conhece o testamento de seu pai, não conhece? A cláusula sobre herdeiros ilegítimos? Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Claro que conhecia. Era uma das muitas correntes que seu pai havia forjado para mantê-lo sob controle, mesmo depois de morto. O que você quer, Carolina? O que sempre quis. Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Você. O casamento que me prometeu, uma vida juntos, como deveria ter sido desde o início. E em troca? Em troca, esse segredo morre comigo. Seus filhos bastardos continuam vivendo sua vida pacata na Bahia, e você mantém o controle do império que seu pai construiu. A proposta pairou no ar entre eles, pesada como chumbo. Gabriel olhou novamente para as fotografias. Em uma delas, os meninos sorriam para a câmera, seus rostos iluminados por uma alegria que ele próprio não sentia há anos. E se eu recusar? Carolina. Riu um som sem alegria. Então eu torno tudo público. Os jornais vão adorar a história do poderoso Gabriel Alcântara e seus 3 filhos secretos com uma empregada doméstica. Sua mãe provavelmente terá um ataque cardíaco. O conselho vai exigir sua renúncia imediata. E aquela professorinha da Bahia vai descobrir que fama nem sempre é uma bênção. A ameaça velada contra Mariana fez algo despertar no peito de Gabriel, uma fagulha de proteção que ele pensava ter morrido anos atrás. Não se atreva a ameaçá-la. Então ainda há sentimentos. Carolina se levantou, alisando a saia com gestos precisos. Melhor ainda, isso torna tudo mais interessante. Você tem uma semana para decidir, Gabriel. Case-se comigo, mantenha seu império, e eu garanto que sua preciosa Mariana e seus filhinhos continuam vivendo em paz. Recuse, e eu destruo tudo que você construiu, e a vida deles também. Depois que ela saiu, Gabriel permaneceu imóvel em sua cadeira, os olhos fixos nas fotografias. Seus filhos, seus 3 meninos crescendo sem conhecê-lo, provavelmente o odiando pela forma como abandonara sua mãe. E Mariana. Mariana, que parecia feliz nas fotos, sorrindo ao lado de um homem que ele não conhecia, construindo uma vida que não o incluía. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Gabriel Alcântara chorou. Chorou por suas escolhas passadas, pelo tempo perdido, pelos sorrisos de seus filhos que nunca veria pessoalmente. E chorou principalmente por saber que, mais uma vez, teria que fazer uma escolha impossível. Mas desta vez, ele não permitiria que outros decidissem por ele. Não deixaria que sua covardia ditasse o destino de mais ninguém. Era hora de enfrentar seus demônios, mesmo que isso significasse perder tudo que seu pai construíra. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e discou, um número que nunca havia usado,
mas que mantinha guardado como uma relíquia de outro tempo. Dona Celeste? Aqui é Gabriel Alcântara. Preciso falar com Mariana, porque finalmente entendi o que perdi. Olhar para aquelas fotografias, ver nossos filhos crescendo sem mim, foi como morrer 1000 vezes. Gabriel deu um passo à frente, seus olhos brilhando, com lágrimas contidas. Não estou aqui pela fortuna, Mariana. Estou aqui porque não posso mais viver com esse vazio. O som das ondas preencheu o silêncio entre eles, carregando memórias de outra vida, de outros sonhos. Mariana sentiu seu coração apertar, mas manteve-se firme. Você os viu? Ela perguntou finalmente. Apenas nas fotos que Carolina me mostrou. Gabriel tirou um envelope do bolso do paletó, suas mãos tremendo levemente. Eles são extraordinários. São. Mariana permitiu que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. Tomás é o protetor, sempre cuidando dos irmãos. Lucas devora livros como se fossem doces. Faz perguntas que, às vezes, nem os professores sabem responder. E Rafael? Rafael vê o mundo através das cores, transforma tudo em arte. Gabriel bebeu cada palavra como um homem sedento no deserto. Eles sabem. Sabem sobre mim? Sabem que tem um pai biológico em algum lugar. Sabem que foi uma história complicada, mas que não diminui em nada o amor que sentem ou recebem. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Eles têm um pai agora, Gabriel. Eduardo. Ele os ama como se fossem seus próprios filhos. A dor que cruzou o rosto de Gabriel foi quase física. O médico, o homem das fotos? Sim, vamos nos casar em 2 meses. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gabriel caminhou até a beira d'água, suas costas rígidas com uma tensão quase palpável. Eu deveria ter lutado por você, ele disse finalmente, sua voz quase perdida no barulho das ondas. Deveria ter enfrentado minha mãe, minha posição, tudo, mas estava tão preso às expectativas, tão condicionado a ser o herdeiro perfeito. O passado é passado, Gabriel. Mariana se aproximou, mantendo uma distância segura. O que importa agora é proteger as crianças. O que exatamente Carolina está ameaçando fazer? Ele se virou para encará-la, seus olhos carregando uma determinação nova. Ela quer expor tudo, nossa história, os meninos, usar isso para me forçar a casar com ela. Há uma cláusula no testamento de meu pai que me faria perder tudo, se tiver filhos não reconhecidos. Mas não é só isso. Ela tem conexões na mídia, poder suficiente para transformar suas vidas num inferno. E o que você pretende fazer? O que deveria ter feito há 5 anos? Gabriel deu um passo em sua direção. Vou reconhecer nossos filhos publicamente. Vou enfrentar as consequências, perder a empresa se necessário, mas não vou permitir que ela use eles como peões nesse jogo doentio. Mariana sentiu o ar faltar em seus pulmões. Você não pode simplesmente chegar depois de 5 anos e virar a vida deles de cabeça para baixo. Não quero causar transtornos, Mari. Só quero conhecê-los. Quero ter a chance de fazer parte da vida deles, mesmo que seja apenas como um amigo distante. E quero protegê-los do que está por vir. Antes que Mariana pudesse responder, vozes infantis ecoaram pela praia. Seu coração parou ao ver os trigêmeos correndo na direção deles, seguidos por Eduardo, que tentava alcançá-los. Mãe, olha o que a gente achou! Tomás gritava, segurando uma estrela do mar. O tempo pareceu congelar. Gabriel ficou completamente imóvel, seus olhos fixos nos 3 meninos, que eram sua imagem refletida. Os garotos pararam abruptamente ao notarem o estranho, sua semelhança com eles óbvia demais para ser ignorada mesmo por crianças de 5 anos. Quem é você? Lucas perguntou, sua curiosidade natural se sobrepondo à timidez. Eduardo finalmente os alcançou, seu rosto uma máscara de preocupação ao reconhecer a situação. Mariana sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços ao ver o homem que amava agora, enfrentando o fantasma de seu passado. Gabriel começou, sua voz falhando. Esse é um amigo da mamãe. Eduardo interveio suavemente, colocando-se ao lado de Mariana.
Um amigo de muito tempo atrás. Rafael, sempre o mais observador, inclinou a cabeça para o lado. Você tem os mesmos olhos que a gente. O comentário inocente atingiu todos os adultos como uma flecha. Gabriel cambaleou como se tivesse levado um soco, enquanto Mariana lutava para manter a compostura. Meninos, Eduardo chamou com sua calma característica. Que tal mostrarmos para Dona Celeste a estrela do mar que encontraram? Tenho certeza que ela vai adorar. As crianças, ainda lançando olhares curiosos para Gabriel, permitiram que Eduardo as guiasse de volta para a casa. Antes de se afastar, ele trocou um olhar significativo com Mariana, um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Eles são perfeitos, Gabriel sussurrou quando ficaram sozinhos novamente, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Tão perfeitos. São, Mariana concordou, sua própria voz embargada. E é por isso que precisamos pensar muito bem no que fazer agora. Não posso permitir que eles sejam usados como peões num jogo de poder, Gabriel. Não posso deixar que sejam expostos à mídia, a escândalos, a toda essa sujeira. Eu sei. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Por isso vim pessoalmente. Precisamos de um plano, Mari. Precisamos nos antecipar a Carolina. Como? Tenho uma ideia. Gabriel olhou para a casa onde os meninos haviam desaparecido. Mas vai exigir coragem de todos nós. O sol começava a subir no horizonte, pintando o céu de tons dourados. Uma nova dia nascia em Porto Seguro, trazendo consigo a promessa de mudanças inevitáveis. No coração de Mariana, o medo lutava contra a esperança, enquanto ela se preparava para ouvir o plano que poderia mudar para sempre o destino de sua família. O plano de Gabriel era tão audacioso quanto perigoso. Sentados na varanda de Dona Celeste, com o som do mar como pano de fundo, ele explicou cada detalhe, enquanto Eduardo e Mariana escutavam em silêncio tenso. Vou anunciar publicamente que tenho filhos, Gabriel começou, seus olhos fixos no horizonte. Mas não como uma resposta à chantagem de Carolina. Vou fazer isso nos meus termos, como uma escolha consciente de reconhecimento e responsabilidade. E como isso nos protege? Mariana perguntou, sua mão inconscientemente buscando a de Eduardo. Porque vamos controlar a narrativa. Em vez de um escândalo sobre um caso com uma empregada, será uma história de redenção. Um homem que, após anos de reflexão, decide reconhecer seus filhos e fazer a coisa certa. Gabriel se voltou para Eduardo. E você, doutor, será parte fundamental disso. Eduardo, que até então mantivera um silêncio diplomático, arqueou uma sobrancelha. Como? Você é respeitado aqui. Tem uma reputação impecável. Seu noivado. Com Mariana, seu papel na vida dos meninos. Tudo isso conta uma história de família, de amor, de superação. Se você permitir, quero incluir isso na narrativa. Mostrar que meus filhos têm não apenas uma mãe extraordinária, mas também um homem íntegro que escolheu amá-los como seus. O silêncio que seguiu foi denso de significados. Eduardo estudou Gabriel por longos momentos, como se tentasse ler a verdade por trás de suas palavras. Por que deveríamos confiar em você? Ele finalmente perguntou, sua voz calma, mas firme. Não devem, Gabriel respondeu com surpreendente honestidade. Não mereço essa confiança, mas não estou pedindo por mim. Estou pedindo pelos meninos. Se Carolina expuser isso do jeito dela, será brutal. Os jornais vão cair em cima como abutres, transformando a história em um circo midiático. Os meninos serão perseguidos, fotografados, transformados em material de fofoca. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E sua proposta é diferente como? Porque faremos isso com dignidade. Um comunicado oficial, controlado, seguido por uma ação legal de reconhecimento de paternidade. Sem sensacionalismo, sem exposição desnecessária. E mais importante, com total proteção legal para você e as crianças. E a empresa, a cláusula do testamento? Mariana perguntou. Um sorriso amargo tocou os lábios de Gabriel. Vou perder tudo. O controle da holding, a presidência, provavelmente, até as ações que herdei. Mas sabe de uma coisa? Não me importo mais. Esses últimos 5 anos foram um inferno dourado, Mari. Cada decisão que tomei, cada compromisso que assumi,
me afastou um pouco mais de quem eu realmente sou. Eduardo se levantou caminhando até a beira da varanda. Sua postura revelava o peso da decisão que precisavam tomar. E depois, ele perguntou sem se virar: qual seria seu papel na vida deles? O papel que vocês permitirem, Gabriel respondeu, com uma humildade que surpreendeu a todos. Não estou aqui para tomar o lugar de ninguém, doutor. Você é o pai deles em todos os sentidos que importam. Só quero a chance de conhecê-los, de talvez um dia merecer um lugar em suas vidas, mesmo que seja apenas como um amigo distante. Mariana observou os dois homens, tão diferentes e ainda assim unidos pelo amor às mesmas crianças. Eduardo, com sua força tranquila e amor incondicional. Gabriel, carregando o peso de seus erros, mas finalmente escolhendo o caminho certo. Precisamos pensar nos meninos primeiro, ela disse finalmente. Como explicaríamos isso a eles? Com a verdade, Eduardo respondeu, virando-se para encará-los. Uma verdade adequada à idade deles, mas ainda assim a verdade. Eles são espertos demais para aceitarem qualquer outra coisa. Gabriel assentiu. Concordo, e poderíamos fazer isso gradualmente no tempo deles. O som de risadas infantis interrompeu a conversa. Através da porta de tela, podiam ver os trigêmeos brincando na sala com Dona Celeste, que contava uma de suas intermináveis histórias sobre o mar. Quero conversar com eles primeiro, Mariana decidiu. Explicar da melhor forma possível. Depois, se eles demonstrarem interesse, podemos tentar um encontro controlado. E eu quero garantias legais, Eduardo acrescentou. Um acordo formal sobre limites, responsabilidades, tudo documentado e registrado. Providenciarei. Os melhores advogados, Gabriel concordou prontamente. Vocês ditam os termos. O restante da manhã foi dedicado a definir detalhes, estabelecer limites, construir um plano que protegesse as crianças acima de tudo. Quando Gabriel finalmente se despediu, o sol já estava alto no céu. Obrigado, ele disse simplesmente, estendendo a mão primeiro para Eduardo, depois para Mariana, por me darem essa chance. Depois que ele partiu, Mariana e Eduardo permaneceram na varanda, observando os meninos que agora brincavam no quintal. O silêncio entre eles estava carregado de preocupações não ditas, de medos e esperanças entrelaçados. Tem certeza disso? Eduardo perguntou suavemente, envolvendo-a em seus braços. Não, ela admitiu, recostando-se contra seu peito. Mas acho que é o certo a fazer. Por eles. Então faremos juntos. Ele beijou o topo de sua cabeça. Como sempre. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Mariana sentou-se na beira da cama deles, observando seus rostos serenos no sono. Como explicar a crianças de 5 anos que seu mundo estava prestes a mudar? Como fazê-los entender que às vezes o amor vem em formas diferentes? Que família pode ser mais complexa do que parece? Eduardo encontrou-a ali horas depois, ainda velando o sono dos filhos. Sem dizer nada, sentou-se ao seu lado, entrelaçando seus dedos nos dela. Eles são fortes, ele sussurrou, como a mãe. E amados, ela completou, apertando sua mão. Como o pai os ensinou a ser. Do outro lado da janela, a lua cheia banhava o mar com sua luz prateada, enquanto em algum lugar entre Belo Horizonte e Porto Seguro, um homem dirigia pela noite, seu coração dividido entre o medo do futuro e a esperança de redenção. A tempestade que se aproximava prometia mudar todas as suas vidas, mas dessa vez ninguém enfrentaria sozinho. Carolina Ferraz estava em seu escritório na Fundação quando a notícia explodiu em todos os principais portais de notícias do BZT. País. Gabriel Alcântara revela. Sou pai de trigêmeos. O copo de cristal que segurava estilhaçou-se contra a parede, enquanto seus olhos percorriam furiosamente as linhas do comunicado oficial. Era um golpe de mestre, ela tinha que admitir. Em vez do escândalo que planejara, Gabriel havia transformado a história em um ato de redenção. O comunicado, elegante e direto, falava de arrependimento, crescimento pessoal e o desejo de fazer a coisa certa. Mencionava o apoio da família, das crianças, incluindo o médico que as criara como suas, e estabelecia
Claramente que o objetivo não era interferir, mas complementar a estrutura familiar já existente. Maldito, ela murmurou, seus dedos tremendo ao discar o número de seu advogado. Maldito, maldito. Mas o dano já estava feito. Nas horas seguintes, a história dominou o noticiário, mas não da forma que Carolina havia planejado. Os comentaristas elogiavam a coragem e maturidade de Gabriel. As redes sociais transbordavam de apoio. Até mesmo Regina Alcântara, após um silêncio inicial, emitiu uma nota apoiando a decisão do filho de honrar suas responsabilidades. Em Porto Seguro, os dias que se seguiram ao anúncio foram um exercício de proteção e adaptação. Mariana e Eduardo haviam preparado os meninos com cuidado, explicando que seu pai biológico queria conhecê-los, mas que isso não mudaria nada em sua família. Então o tio Du ainda vai ser nosso pai? Lucas havia perguntado, sua pequena testa franzida em concentração. Sempre, Eduardo respondeu, abraçando os três. Nada no mundo vai mudar isso. E esse outro, esse Gabriel. Tomás hesitou, testando o nome. Ele vai morar aqui? Não, amor, Mariana explicou gentilmente. Ele mora em Belo Horizonte. Mas ele gostaria de conhecer vocês se vocês quiserem. Rafael, que estivera inusualmente quieto, finalmente falou. É por isso que ele tem os mesmos olhos que a gente? Sim, meu anjo, é por isso. O primeiro encontro oficial aconteceu uma semana depois, no quintal de Dona Celeste. Gabriel chegou carregando 3 pacotes identicamente embrulhados. Livros de arte, escolhidos com óbvio cuidado para cada personalidade dos meninos. A tarde foi estranha, tensa no início, mas aos poucos foi se suavizando. As crianças, com sua curiosidade natural, fizeram perguntas que os adultos não ousariam. Queriam saber sobre sua infância, seus gostos, por que ele usava terno num lugar tão quente. Vocês são muito parecidos com ele, Dona Celeste comentou mais tarde, depois, que Gabriel partiu. Não só no rosto, tem algo no jeito... Era verdade. Durante as semanas seguintes, à medida que as visitas se tornaram mais regulares, as semelhanças se tornavam mais evidentes. Não eram apenas os traços físicos, eram pequenos gestos, maneiras de pensar, até mesmo certas expressões que pareciam impressas no DNA. Eduardo observava tudo com uma mistura de apreensão e aceitação. Seu amor pelos meninos era grande demais para permitir que o ciúme o consumisse. Mas havia momentos, quando os via rindo de alguma piada de Gabriel, ou quando notava um maneirismo particular que não vinha dele nem de Mariana, que seu coração apertava. Você é o pai deles, Mariana o reassegurava nas noites em que o via mais pensativo. O pai que escolheu amá-los, que esteve presente em cada momento. Isso vale mais que qualquer genética. O verdadeiro teste veio quando Carolina, frustrada com o fracasso de seu plano, tentou uma última cartada desesperada. Numa manhã de domingo, um grupo de fotógrafos apareceu na vila, tentando registrar os meninos a caminho da igreja. A reação da comunidade foi imediata e feroz. Pescadores, comerciantes, vizinhos, todos se mobilizaram para proteger seus meninos. Os fotógrafos foram escoltados para fora da cidade, com a promessa firme de consequências legais se retornassem. Essa é a diferença, Gabriel comentou quando soube do incidente. Aqui, eles têm uma comunidade inteira que os ama. Em Belo Horizonte, seriam apenas os herdeiros dos Alcântara. O comentário surpreendeu Mariana. Você realmente mudou, não é? Tive que perder tudo para entender o que realmente importa, ele respondeu, observando os meninos brincarem na praia com Eduardo. Sabe o que é irônico? Pela primeira vez na vida, me sinto verdadeiramente rico. A adaptação não foi fácil. Houve momentos de tensão, de dúvida, de ajustes necessários, mas aos poucos uma nova normalidade começou a se estabelecer. Gabriel vinha a Porto Seguro a cada 2 semanas, sempre respeitando os limites estabelecidos por Mariana e Eduardo. Participava da vida dos meninos de forma discreta, mas presente. Um telefonema aqui, uma visita ali, sempre como um amigo que gradualmente se revelava pai.
O casamento de Mariana e Eduardo aconteceu como planejado, numa cerimônia simples, na praia. Os trigêmeos vestidos de branco carregaram as alianças com orgulho. Gabriel estava presente, sentado discretamente entre os convidados, seu sorriso uma mistura de alegria genuína e uma pontada de arrependimento pelo que poderia ter sido. Carolina eventualmente desistiu de suas tentativas de vingança, especialmente depois que Gabriel, livre das amarras corporativas, começou a dedicar parte de seu tempo a projetos sociais na região. A história dos trigêmeos de Porto Seguro aos poucos deixou as manchetes, substituída por outros escândalos, outras narrativas. Numa tarde particularmente bonita, quase um ano após o primeiro encontro, Rafael surpreendeu a todos com um desenho. Nele havia retratado sua família. Mariana e Eduardo no centro, os 3 meninos ao redor, Dona Celeste com seu sorriso sábio e, um pouco mais afastado, mas definitivamente presente, Gabriel. É assim que eu vejo, ele explicou com a simplicidade própria. Das crianças. Todo mundo junto do jeito que tem que ser. Mariana guardou aquele desenho como um tesouro. Era mais que um retrato. Era um testemunho de como o amor, quando verdadeiro, encontra formas de crescer e se adaptar. De como família não é apenas sangue ou lei, mas escolha e coração. E assim, na pequena vila à beira-mar, uma história que começara com segredos e dor, transformou-se em algo maior e mais bonito. Não era perfeito, nada na vida real, mas era verdadeiro, era deles, e isso era mais que suficiente. O tempo tem uma maneira própria de curar feridas e reescrever histórias. 5 anos se passaram desde aquela primeira visita de Gabriel a Porto Seguro, e a vida havia encontrado seu próprio ritmo, seu próprio equilíbrio. Os trigêmeos, agora com 10 anos, floresceram em suas individualidades, enquanto mantinham o vínculo especial que sempre os uniu. Tomás desenvolveu um talento surpreendente para a liderança, organizando projetos ambientais na escola com uma maturidade além de sua idade. Lucas transformou sua paixão por livros em histórias próprias, enchendo cadernos com contos que misturavam realidade e fantasia. Rafael, o artista da família, já tinha suas obras expostas em feiras locais, seu talento reconhecido muito além da pequena vila. Mariana e Eduardo construíram uma vida sólida, baseada em amor e respeito mútuos. Ela completou sua formação em pedagogia e agora dirigia uma escola comunitária que se tornou referência na região. Ele expandiu sua clínica, transformando-a num centro de saúde que atendia comunidades carentes do litoral. Gabriel encontrou seu lugar nesse mosaico familiar de forma surpreendente. Depois de perder o controle da holding Alcântara, redescobriu sua verdadeira vocação. Transformou parte de sua fortuna pessoal em uma fundação dedicada à educação e saúde em comunidades costeiras. O trabalho o aproximou não apenas dos filhos, mas também de Eduardo, com quem desenvolveu uma parceria profissional inesperada. Foi numa dessas parcerias que o destino preparou sua última reviravolta. A fundação de Gabriel estava organizando um projeto de saúde preventiva quando Lucas, durante uma visita do pai biológico, fez uma pergunta aparentemente inocente. Por que a vovó Regina nunca veio nos conhecer? O silêncio que seguiu foi pesado. Gabriel, sentado na varanda com os 3 meninos, trocou um olhar rápido com Mariana, que estava por perto. É complicado, filho, ele começou, mas foi interrompido por Tomás. É porque ela não gosta da gente? Porque somos pobres. A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Não, não é isso. Sua avó, ela tem suas próprias dores, seus próprios medos. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas por medo. Como você fez? Rafael perguntou. Suavemente, seus olhos, tão parecidos com os do pai, fixos nele. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Sim, como eu fiz, mas estou tentando consertar meus erros. Então por que ela não pode tentar também? Lucas insistiu, sua curiosidade natural sempre buscando respostas. A pergunta ecoou na mente de todos os adultos presentes. Por que não? O que impedia uma última tentativa de reconciliação? Agora que as feridas antigas
haviam começado a cicatrizar. Foi Mariana quem finalmente quebrou o silêncio. Talvez esteja na hora de tentar. A sugestão pegou todos de surpresa. Eduardo, que acabara de chegar da clínica, aproximou-se de sua esposa com um olhar questionador. Tem certeza? Ele perguntou baixinho. Não, ela admitiu, mas nossos filhos merecem conhecer todos os lados de sua história, mesmo os mais difíceis. O contato inicial com Regina Alcântara foi feito através de cartas, 3 cartas, uma de cada neto, acompanhadas por desenhos de Rafael. Durante semanas não houve resposta. Então, numa manhã de domingo, um carro preto estacionou em frente à casa de Mariana e Eduardo. Regina Alcântara havia envelhecido. Seus cabelos, antes negros como os do filho, estavam completamente brancos. Suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente ao segurar as cartas dos netos. Eles têm seus olhos, foi a primeira coisa que disse a Gabriel, que a acompanhava. Os mesmos olhos que você tinha quando criança. O encontro foi tenso no início. Regina mantinha sua postura rígida, décadas de condicionamento social, lutando contra o desejo natural de abraçar os netos. Mas as crianças, com sua inocência, desarmante, encontraram um caminho através de suas defesas. Foi Rafael quem primeiro a conquistou, mostrando seus desenhos mais recentes. Lucas a encantou com suas histórias fantásticas. Tomás, com sua seriedade precoce, fez perguntas sobre a família que a fizeram repensar suas próprias escolhas. Eles são extraordinários, ela admitiu mais tarde, sentada na varanda com Mariana. Você fez um trabalho incrível com eles. Não fiz sozinha, Mariana respondeu, observando Eduardo brincar com os meninos na praia. Tive ajuda, muita ajuda. Regina ficou em silêncio por um momento, suas mãos apertando a xícara de chá que Dona Celeste havia preparado. Eu sinto muito, ela finalmente disse, sua voz quase um sussurro, por tudo. Não era um pedido elaborado de perdão, nem uma explicação detalhada de seus atos passados, mas naquelas 3 palavras havia o reconhecimento de erros, o desejo de mudança, a esperança de redenção. A visita de Regina durou apenas um dia, mas abriu portas que todos pensavam estarem permanentemente fechadas. Nos meses que se seguiram, ela se tornou uma presença cada vez mais frequente na vida dos netos. Não era uma transformação dramática. Regina ainda carregava suas complexidades, seus preconceitos arraigados, mas estava tentando, e às vezes tentar é o primeiro passo para mudar. Gabriel observava essa reconciliação gradual com um misto de esperança e cautela. Sua própria jornada de redenção havia lhe ensinado que algumas feridas levam gerações para cicatrizar completamente. Mas também aprendera que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transcender até mesmo as barreiras mais arraigadas. Numa tarde particularmente significativa, enquanto observava sua mãe ensinar Rafael a pintar com aquarelas, uma habilidade que ela mantivera escondida por décadas, Gabriel sentiu uma paz que nunca imaginara possível. Ao seu lado, Mariana e Eduardo conversavam sobre os planos de expansão da escola comunitária. Na praia, Tomás e Lucas construíam castelos de areia com outros garotos da vila. Era uma cena que desafiava todas as convenções sociais, todas as expectativas que haviam sido depositadas sobre seus ombros desde a infância. Não era a vida que seu pai havia planejado para ele, nem a que sua mãe havia sonhado. Era melhor, era real, imperfeita, extraordinariamente humana. Às vezes penso que precisávamos nos perder para nos encontrar, ele comentou com Mariana, quando ela se aproximou para observar a cena. Talvez, ela sorriu, seu olhar suave. Ou talvez precisássemos apenas aprender que amor não é algo que se controla ou se planeja. É algo que se deixa crescer, que se adapta, que encontra seu próprio caminho. E ali, sob o sol poente de Porto Seguro, enquanto as ondas sussurravam antigas histórias de perda e redenção, uma família diferente de todas as outras celebrava sua própria versão de felicidade. Uma felicidade construída não sobre convenções sociais ou expectativas alheias, mas sobre a base sólida do amor verdadeiro, do perdão sincero e da coragem de recomeçar.